Vamos agora à conexão com o José Antônio Encinas, que já está conosco, não está com o cabelo cortado pela câmera, está devidamente enquadrado e pronto para bater um papo sempre gostoso todas as manhãs. Encinas, seja muito bem-vindo, um abraço, amigo. Um abraço para você também, Beto, e a todos os nossos amigos, né, que diariamente aí acompanham o Farol de Limeira. Doutora Solange falou que era sapeca, hein, Zé? Isso eu não sabia. Olha, Beto, uma grande entrevista, né? Não poderia ser melhor aí a entrevistada, né? Para começar esse Farol Entrevista, Beto. Olha, parabéns para você, para nossa querida doutora Solange Dantas, né, Beto? Dantas Ferrari, que deu um show ontem nesse primeiro programa aí, realmente sensacional, né? Uma mulher forte, de posições firmes, né, Beto? Gostei demais aí da entrevista, né, ontem com a doutora Solange Dantas Ferrari. Muito bom mesmo. Que bom, que bom. E algo que chamou a atenção. Bom, a gente que está no jornalismo há anos aí, a gente conhece aí o trabalho da doutora Solange, mas uma coisa que chamou muita atenção, de novo, né, é a participação do pai na trajetória dela, né, o doutor Fernando Regis Dantas, né, Encinas? Muito bacana isso, muito bonito. Inspirador. Sim, sim, muito inspirador, né, muito legal. Eu conheci o doutor Fernando Regis Dantas, inclusive ele foi médico da minha mãe. Realmente era muito legal conversar com o doutor Dantas, né? Cheguei a fazer entrevistas com ele, Beto. A gente, né, que militou aí, que está na imprensa há tanto tempo, e na época o assunto era problema com pessoas viciadas em drogas, né, Beto? O mesmo problema que até hoje persiste cada vez mais, né? Na época ele falava aí de clínicas de recuperação, ou seja, e na época já junto com a sua filha, né? Sempre trabalhou ao lado do pai. Eu acho que por isso que ela tem aí tanta sabedoria, né, Beto? Tanto conhecimento em cima dessa área. Então, realmente, foi uma entrevista muito legal ontem. Bacana, bacana mesmo. Bom, Encinas, então vamos ao nosso bate-papo, hoje deixando o esporte de lado, porque. Ô, Encinas, me diga uma coisa, será que só foi o Corinthians que, pelo que eu vi dos resultados, só o Corinthians tropeçou ontem? Na verdade, Beto, pela Sul-Americana, o Santos também já foi derrotado, né, Beto? Pelo Ah, Banfield na Argentina por 1-0. E na Sul-Americana, Beto, ao contrário da Libertadores, apenas o primeiro colocado dos quatro que estão no grupo classifica para a próxima fase, né? Na Libertadores, são dois que classificam para a próxima fase. Então, o Corinthians tem grandes chances de se recuperar, se vencer os seus jogos em casa e beliscar algum pontinho fora de casa, né? No entanto, o Santos já começa muito pressionado aí na Sul-Americana. Ele terá agora que fazer uma campanha aí muito boa para tentar se recuperar, porque já perdeu esse jogo fora de casa, né, Beto? O Atlético do Paraná também empatou, Beto, fora de casa com o Caracas da Venezuela, que não é um time assim tão forte, né? Então o Atlético também poderia ter vencido, mas não conseguiu. Então é isso, Beto. O Corinthians, o que me chamou a atenção é assim o fato de ele ter sido eliminado do Campeonato Paulista, né? Pelo São Paulo, ele teve ali mais de 10 dias, Beto, de preparação para esse jogo, né? E na teoria, esse time boliviano do Always Red, ele é o pior da chave, né? Em teoria é o mais fraco. Então o Corinthians teria que, no mínimo, ter conquistado um ponto fora. Mas a gente também leva em consideração a altitude, né, Beto? A gente viu que os jogadores realmente não se deram bem ontem e acabaram perdendo por 2-0. perfeito, perfeito. Bom, daqui a pouco tem César Roberto também falando sobre isso, mas Corinthians nada. Aliás, eu não esperava, eu particularmente não esperava nada diferente disso aí. Mas vamos lá. Encinas, vamos começar com a questão da Via Sacra, aliás, esse domingo, domingo de Ramos, né? E depois no próximo final de Isso. semana, a Semana Santa, né? Para os católicos, né? Tem alguma prova. Bom, claro que na próxima sexta-feira, nosso sempre convidado, professor Farizani, deve falar sobre isso, mas Isso. nós teremos Via Sacra também esse ano? Como é que vai funcionar? Isso, Beto. Isso. Olha só, Beto, olha que legal. Esse ano será feita, né, a 30ª Via Sacra, Beto. É pela 30ª vez que vai acontecer a Via Sacra. E ao longo dos anos, Beto, a Secretaria de Cultura, ela foi aí tentando melhorar, né, fazer com que a Via Sacra se tornasse um espetáculo cada vez melhor.
Como nos últimos 2 anos a gente teve pandemia, Beto, então ela não pôde ser realizada. E nesse ano ela volta aí de forma descentralizada, com 30 atores, Beto, nessa apresentação, e ela vai acontecer em alguns locais da cidade, não vai ter aquela apresentação grande que sempre acontecia ali na Praça do Barros ou lá no Parque Cidade, né, Beto? Então, dessa vez será feita em alguns locais da cidade. A primeira apresentação, Beto, vai acontecer na Vila São João, próximo mais ou menos lá da região do Ouro Verde. Vai ser, Beto, na comunidade, deixa eu ver aqui certinho, José da Anchieta, né? Então é isso, Beto. Eles vão fazer de uma forma descentralizada, né? Para levar esse espetáculo para mais pessoas em várias regiões da cidade, né? Então são 30 atores, né? E o texto é do José Farid Zani e a direção é do Carlos Jerônimo, que está também há muito tempo aí atuando na Secretaria de Cultura, Beto. Então é isso, esse musical, né? Ele vai retornar aí depois de 2 anos devido à pandemia. O endereço, Beto, onde fica, né? Onde vai acontecer essa comunidade José de Anchieta, fica na rua Ana Hermínia Trento Roque, número 770. Então, esse espetáculo ele vai acontecer então aí no próximo final de semana agora. Então, realmente, para que as pessoas aí possam se reencontrar com a Via Sacra, né, Beto? Esse evento tão legal, tão bonito, né? Que conta aí a história de Jesus, né, Beto? Perfeito, perfeito. Saudades de todo mundo, né? De quem faz e de quem participa, né? Bom, Ensinas, vamos seguindo. Olha, Beto, assim, uma outra notícia que chamou a atenção, Beto, é o seguinte. Ontem, a Justiça de Limeira, ela decretou a prisão preventiva de um homem aí de 34 anos. No último dia 23, Beto, chegou até a ter uma repercussão regional o fato desse homem de 34 anos ele acabou matando uma cadela, né, uma cachorrinha, que ficava nas imediações de um restaurante que pertence ao sogro desse homem, né? Esse restaurante fica ali na rodovia Limeira-Iracemápolis. Então, esse homem, ele irritado ali com a presença do animal ali nas imediações do restaurante, ele teria matado essa cadela, né? E aí, quando as pessoas que estavam lá viram isso, chamaram uma protetora de animais. Ela foi até o local, depois aí no dia seguinte, né, e acabou conversando com esse homem e gravou uma entrevista com ele, uma conversa com ele, onde ele friamente acabou dizendo que realmente tinha matado o animal. E depois, então, o caso foi registrado na polícia e agora a justiça decretou a prisão aí preventiva desse cidadão aí de 34 anos, né, Beto? E ontem a DIG foi até o local, né? Os policiais da Delegacia de Investigações Gerais estiveram lá no restaurante e ele foi preso, Beto. Eles também apreenderam uma espingarda de chumbinho, né, e algumas munições e, segundo aí algumas outras testemunhas, ele usaria para acabar matando aí outros animais também, que teriam sido encontrados nas imediações lá. Então, é uma situação aí que vai ser investigada, né, Beto? Mas essa pessoa aí está enrolada aí com a justiça após aí ter confessado, né, que matou uma cadela. É uma notícia sempre importante, triste, né, ao mesmo tempo, mas que sirva também para as pessoas refletirem, né? Não pode. Absolutamente, além de um ato criminoso, é uma crueldade sem tamanho, né, Ensinas? Sim, Beto, ele poderia muito bem pegar esse animal, levar aí para a ALPA, para alguma entidade, né, Beto, que protetora de animais, tentar fazer com que esse animal fosse adotado por alguém, né, Beto? Jamais fazer isso, né? Maus tratos contra animais e acabar matando o animal, jamais, né? Uma coisa aí, uma atrocidade que não deve ser feita, né, Beto? Tá bom, tá bom. Valeu. Sinas, obrigado então pela participação. Logo mais à noite conto com a sua participação, aliás, a sua audiência aqui no nosso Debate Farol. Hoje só nós três, Cláudio Bontorim, lado a lado com o Felipe. E olha, eu vou te contar. Pedi para o Felipe fazer um recorte de uma imagem que eu quero assim, eu quero close, na hora que o Cláudio Bontorim for comentar essa imagem hoje. Estou preparando para o Cláudio hoje, viu, Sinas? Ah, é? Vamos ver. Muito obrigado por enquanto. Até amanhã, amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu, muito obrigado.